Olá, queridos alunos, queridas alunas da Unisc, ENA, Escola Nacional de Advocacia, que estão acompanhando o curso de pós-graduação em Direito de Família e de Sucessões disponibilizado este ano. Nós vamos trabalhar a disciplina de inventário ao longo dessas 2 próximas semanas e creio que é um assunto que interessa a imensa maioria dos senhores, das senhoras, assim como a mim. Então eu fiquei muito feliz quando mais uma vez a Unisc, a ENA, me convidou para ministrar uma disciplina aqui no curso de pós-graduação. Tal como costumo fazer, eu gostaria inicialmente de me apresentar e também apresentar um pouco a metodologia dessa disciplina. Então, como dito, nós vamos trabalhar durante 2 semanas aspectos importantes do inventário que hoje em dia se realiza, quer na via judicial, como sempre foi historicamente, quer na via extrajudicial, especialmente na última década. Para a análise desse procedimento de inventário, o que eu fiz? Eu selecionei ao longo dos vídeos que serão apresentados na primeira e na segunda semana, eu selecionei temas de interesse prático, seja porque eles ocorrem na imensa maioria dos inventários em tramitação, seja porque muitas vezes ocorre algum tipo de litígio, algum tipo de dúvida entre as pessoas envolvidas e esses litígios e essas dúvidas precisam ser decididas mediante a aplicação de algum critério. Então eu tentei ilustrar nos próximos slides, durante essas 2 semanas, as posições da doutrina e da jurisprudência, especialmente do STJ, mas também de alguns tribunais da Federação, sobre os temas polêmicos que vão ser apresentados. Considerando a abrangência desse curso, que é um curso nacional, eu gostaria bastante que cada um de vocês pudesse contribuir com a participação no fórum de discussão, com a complementação da matéria e, principalmente, com o compartilhamento da sua experiência. Então, nós vamos ter muitos assuntos em que os estados da federação se posicionam e se posicionam muitas vezes de forma diferente. Um exemplo bem didático seria na alíquota do imposto de transmissão, que varia bastante de um estado ao outro. Um outro exemplo interessante que me veio nesse momento em mente é a possibilidade do estado membro aplicar multa quando o inventário não começa no prazo legal. Eu tenho informação que muitos estados, na prática, não cobram essa multa, outros estados da federação a cobram e em patamar bastante elevado na visão dos advogados envolvidos. Então, essas e tantas outras contribuições, os senhores poderiam colocar dentro do fórum para que nós todos pudéssemos conhecer um pouco da jurisprudência e um pouco da cultura jurídica de cada estado da nossa federação. Então, por favor, participem bastante no fórum, tentem dialogar com os colegas, comigo, trazer as suas dúvidas, fazer as suas críticas, colocar as suas ideias e dentro desse debate que vai ocorrer nas 2 semanas no fórum, certamente vai ser útil para todos nós. Muito bem. No primeiro slide que eu selecionei, é um slide que diz muito respeito, né, tem muita relação com um fenômeno que eu valorizo demais nos últimos anos, aqui no Brasil, nas últimas décadas, né, no mundo, que é o fenômeno da educação continuada, do ensino continuado. O que eu digo isso? Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu finalmente entrei no Facebook. 3 anos atrás, finalmente entrei no Facebook. E qual era o meu objetivo ao entrar no Facebook? Era manter contato com os meus alunos dos cursos de pós-graduação, como na Unisc, onde eu estou aqui, mas também com os meus alunos da graduação. E eu sou professor de Direito das Famílias da PUC-RS, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E eu lamentava que, quer nos cursos de pós, quer nos cursos de graduação, eu tinha contato direto com os colegas e com os alunos por no máximo um semestre. Uma vez finalizado aquele semestre, cada colega retornava para sua cidade e aquele contato de sala de aula era perdido. Então, no primeiro momento, eu criei uma página do Facebook chamada Lições de Direito Civil. E eu tentei me disciplinar para, uma vez por semana, elaborar um post interpretando uma decisão judicial importante ou divulgando o lançamento de uma obra e algumas vezes algum evento jurídico interessante que eu tomava conhecimento. Em síntese,
eu criei essa página Lições de Direito Civil para permanecer em contato com os colegas e alunos e para seguir de alguma maneira tentando ajudar na sua formação, porque a formação não começa no dia 1 do pós-graduação, muito menos se encerra no dia último do pós-graduação, ao contrário, ela vai além, ela vai permanecer ao longo, provavelmente, de toda a nossa vida. Então, através das redes sociais, eu tento viabilizar debates, viabilizar assuntos acadêmicos, divulgando-os para os seguidores. Então, eu convido os senhores a seguir nesta página Lições de Direito Civil, onde eu trabalho basicamente temáticas de família, sucessões, contratos e responsabilidade civil. Normalmente, os posts vêm dentro desses 4 grandes temas do direito civil. Bueno, uma vez criada essa página, 4 anos atrás mais ou menos, 3, 4 anos atrás mais ou menos, ela deu bastante certo. E eu então me arvorei a uma segunda página, dentro de uma temática que é correlata, que na minha visão só pode ser estudada com os olhos mirados também ao direito civil. A temática do processo civil me refiro. E por força de 2 livros que eu escrevi, um deles chama-se Manual dos Recursos Cíveis, agora em 2019 estou lançando a 7ª edição, Manual dos Recursos Cíveis. E o outro, que é a minha dissertação de mestrado, que se chama Intervenção de Terceiros, que no ano passado saiu a nova edição, 2018, eu criei uma página no Facebook chamada Atualização nos Recursos do Processo Civil e outra página no Facebook chamada Intervenção de Terceiros. E nessas 2 páginas, como os nomes indicam, eu tento colocar decisões recentes do STJ e de outros tribunais da Federação que versam sobre recursos e que versam sobre intervenção de terceiros. E assim também, ao longo de todo o ano, eu tento municiar os colegas, eu tento apresentar para os colegas conteúdo com qualidade que possa ser usado em todas as petições ou nos estudos que os senhores fazem. E lá eu também sigo em contato e me comunicando semanalmente com os colegas e ex-alunos, professores, enfim, com a comunidade jurídica. Então, eu também convido os senhores a seguir a página Lições de Direito Civil, Atualização nos Recursos do Processo Civil e Intervenção de Terceiros. E para encerrar o Facebook, vamos ver se eu me lembrei de colocar nesse slide. Sim, para encerrar o Facebook, desde o ano passado, 2018, junto com os alunos da graduação e do pós-graduação da PUC, eu criei uma página chamada Temas Atuais de Direito das Famílias. Os alunos ajudam muito na criação desses posts que são revisados por mim toda a semana. E aí a temática é bastante específica, envolve família e sucessões, o que tem tudo a ver com esse curso que os senhores estão cursando. Então a gente tenta toda a semana na página Temas Atuais de Direito das Famílias propiciar a análise de uma nova teoria, de uma nova decisão judicial a partir de criteriosa seleção de ementas dos tribunais superiores, em especial. Hoje o grupo tem 83 membros e ele vai crescendo aos poucos e hoje em dia conta até com a participação de professores de fora do Rio Grande do Sul e de alunos de outros estados que pediram para participar das atividades desse grupo de estudos que se desenvolve online, que se desenvolve à distância, justamente com o objetivo de congregar muitas pessoas interessadas que amam o direito de família e sucessões como os senhores. Então, dentro dessa perspectiva de ensino continuado, de educação continuada, de uma formação que vai até o final da nossa vida, também entrei no Instagram. Entrei no Instagram no ano passado, 2018, com o mesmo objetivo de seguir em contato com os senhores, seguir em contato com os alunos do pós-graduação e da graduação. E a página tem o meu nome, Daniel Starros. Os assuntos na minha página do Instagram, os senhores, se quiserem seguir, vai ser uma honra para mim, eles envolvem os 2 eixos que eu acabei me especializando na vida de advogado. O direito civil, família, sucessões, contratos, responsabilidade civil, direito civil, e o direito processual civil. O meu doutorado pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é no direito civil, mas o meu mestrado é no direito processual civil. E ao longo dos últimos 15, 20 anos, 2003, comecei a lecionar, 16 anos então, eu venho ministrando aulas de civil e de processo civil. E quando os assuntos realmente são interessantes, acabo também divulgando no Instagram, como os senhores podem observar. O post da semana passada envolveu a responsabilidade civil decorrente de posts na internet. E os senhores vão poder acompanhar os demais posts que eu estou preparando para esse semestre. Então, o Instagram, Daniel Starros, e as 4 páginas do Facebook vão permitir que, após o nosso
o nosso estudo, nessas 2 apenas semanas de inventário, esses estudos possam prosseguir e a gente, quem sabe, possa ficar em contato ao longo de muito tempo, como eu fico feliz que já tenha ocorrido com outros tantos colegas muito camaradas, muito legais, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, segunda observação, estou trocando o slide e saí um pouquinho da minha apresentação. No site da Unisc, no nosso fórum, você tem outros dados da minha biografia e da minha formação. Mas avançando um pouquinho agora para dentro da matéria. Quando a gente fala de inventário, a gente fala necessariamente, em alguma medida, de transmissão de patrimônio. É triste se deparar com a morte de qualquer pessoa, normalmente. Então, o direito exige que esse estado de incerteza decorrente da falta de titularidade das relações jurídicas seja eliminado o quanto antes, com a devida partilha das relações jurídicas e do patrimônio do sujeito que se foi. Mas, junto com o inventário, ou, na verdade, um pouquinho antes do inventário, a gente tem um fenômeno correlato que é extremamente importante e que pode repercutir dentro do inventário, e que vai repercutir dentro do inventário. E eu me refiro ao planejamento sucessório. Nós temos alguns tabus na nossa sociedade brasileira, talvez um desses tabus seja justamente falar sobre a morte. Falar sobre a morte. Semana passada eu estava num evento acadêmico e uma colega da plateia, uma advogada, se manifestou. A única coisa certa na vida seria a morte. E um dos professores que estava na mesa do congresso responde: a senhora está errada. Não há uma coisa apenas certa na vida, a morte. Há 2 coisas certas na vida: a morte e os impostos, que todos nós pagamos ao longo da vida. Então, há essa realidade que nós não podemos fugir e há também um tabu de tentar se evitar ao máximo falar de morte. Mas por que eu falo do planejamento sucessório em apenas um slide? Porque muitas vezes um planejamento sucessório, com o uso, a depender do caso concreto, do pacto antenupcial, às vezes, do testamento, em especial, da criação de uma empresa, estilo holding, e outras figuras que o planejamento sucessório admite no direito brasileiro, nós podemos facilitar ou até mesmo nós podemos complicar um inventário. Nós podemos ampliar o litígio dos herdeiros ou nós podemos reduzi-los ao máximo e, quem sabe, se tudo der certo, harmonizar os seus interesses. Então, eu gostaria de destacar, junto com os senhores, que o direito brasileiro, neste momento, vem estudando a fundo formas de tentar conciliar as expectativas, em geral, dos familiares, de empresas, para reduzir o risco de problemas e de dificuldades a partir da morte das pessoas naturais. Em grosso modo, eu tentei então aqui destacar a importância do planejamento sucessório. Inclusive no nosso fórum, os senhores podem se posicionar se já auxiliaram pessoas no planejamento sucessório e que ideias a respeito do planejamento sucessório os senhores têm. Dentre as vantagens de um planejamento sucessório, a doutrina e a jurisprudência costumam apontar, como eu coloquei no slide, costuma apontar a valorização dos bens, no sentido de sua proteção, a valorização dos bens, uma eventual economia diante de tributação, a possibilidade de maior autonomia do autor da herança, porque ele elaborará em vida, pensando sobre as suas relações jurídicas e as pessoas que ele conhece, qual o destino melhor da sua herança, uma maior celeridade da sucessão, porque muitas vezes o inventário vai ser facilitado, bem como a prevenção de litígios futuros e o que infelizmente ocorre, em alguns casos, a prevenção da dilapidação do patrimônio. Então nós temos, dentre outras vantagens de um planejamento sucessório, estas 5 que estavam arroladas no slide. O sujeito em vida, imaginando como ficará o mundo, como ficarão as pessoas diante da sua ausência. Então, essa é uma matéria extremamente importante e que vai, como eu disse, facilitar ou até prejudicar um inventário futuro.
Então, estudar inventário, sim, certamente. Estudar o que fazer com a vida após a morte de um sujeito, especialmente em relação aos seus bens. Ok. Mas também se antenar, se pensar também com antecedência e com a participação de qualquer pessoa, afinal todos vamos um dia deixar o mundo aqui, como será o mundo após essa saída de cena do sujeito. Então, muita atenção também com o planejamento sucessório. Feita esta observação, então, ingresso em um dos temas importantes na vida dos inventários, que a doutrina historicamente batiza de administração provisória da herança. Os senhores conhecem que, pela regra de Sezin, nós temos no direito brasileiro a percepção de que os bens deveriam ser transmitidos imediatamente para as pessoas que deveriam herdar. Então, haveria uma imediata transferência dos bens. Mas o direito necessita regular essa transferência, que vai se dar com o inventário, mas também precisa o direito proteger esses bens. E vou dar um exemplo bem didático. Vamos supor uma casa na praia que é deixada por uma senhora que vem a falecer. Essa casa na praia precisa de manutenção, essa casa na praia precisa, por que não, de proteção. Essa casa na praia gerará custos, por exemplo, o IPTU, por exemplo, a manutenção do jardim, e alguém deverá assumir esses custos. Alguém vai tirar valores do bolso, provavelmente. Então, para a proteção dos bens, e para a sua manutenção, o direito historicamente reconhece o Instituto da Administração Provisória da Herança. A administração provisória da herança, prevista no artigo 1797 do Código Civil, como os senhores observam no slide, ela estipula que até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente, inciso primeiro, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho, ao testamenteiro, terceiro inciso, quarto inciso, a pessoa de confiança do juiz, na falta ou na escusa das indicadas nos incisos antecedentes ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Então, existe um período necessariamente que se dá entre a morte de um sujeito e a assinatura do termo de inventariança, que ocorre no início, na fase inicial de um inventário, digamos assim. Normalmente, em razão do luto, as pessoas não abrem inventário nos primeiros dias, o que é bastante razoável. O Código Civil, até recentemente, estipulava, e ainda estipula, conforme a sua letra, que o inventário deveria ser aberto em 30 dias. Sabemos que, atualmente, esse prazo foi elastecido para 60 dias, mas, ainda assim, 60 dias para a abertura do inventário, na minha visão, é um prazo bastante pequeno. É um prazo bastante exíguo, porque nós estamos lidando com o luto das pessoas que muitas vezes perdem os seus parentes de forma abrupta, de uma maneira que não era imaginada naquele momento. Então, nós temos esse prazo, é verdade, previsto na legislação, de 60 dias para a abertura do inventário, que é um prazo muito exíguo, muito exíguo. O que eu lembro desse prazo? Porque a administração provisória da herança deveria justamente ter sentido apenas entre a morte e entre o começo do processo de inventário com a definição do inventariante. Este é o mundo do direito do dever ser. No mundo da realidade, gostaria de ouvi-los no fórum, mas a minha percepção, o que eu vejo, é que muitas pessoas começam os inventários com muitos meses ou até mesmo anos de demora, porque precisam, primeiro, se adaptar à nova realidade, reagir àquela falta
e essa reação, essa adaptação, ela muitas vezes leva até mesmo anos. Então, por que eu falo isso? Porque aquilo que era para durar até 60 dias, a administração provisória da herança, na prática ela pode durar 1, 2, 3, 4, 5 anos ou mais. Pois bem, o Código de Processo Civil, no artigo 613, quando começa a debater a questão do inventário, ele afirma: até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Ato contínuo. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem o direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e vai responder subjetivamente, isto é, por dolo ou culpa, pelo eventual dano que der causa. Analisando a jurisprudência dos diversos tribunais da Federação, nós vamos encontrar vários acórdãos que discutem justamente a competência do administrador provisório da herança no exercício desse mistério. Então, esse período de administração provisória da herança, que era para ser reduzido, como na prática ele é maior, ele pode gerar uma série de conflitos dentro da vida das pessoas envolvidas. Eu trouxe para ilustrar um acórdão de Minas Gerais, proferido agora no mês de agosto de 2019, 30 de agosto de 2019 foi a data da sua publicação, como os senhores observam, em que o que ocorreu em uma determinada sucessão. Vamos ler a ementa para compreender bem o caso. Apelação civil. Ação de usucapião. Imóvel usucapiendo objeto de sucessão hereditária. Multiplicidade de herdeiros. Aquisição da propriedade pelo usucapião por apenas um dos herdeiros. Impossibilidade. Posse exclusiva exercida por um dos herdeiros. Mera tolerância. Consoante o disposto no artigo 1784 do Código Civil, os herdeiros são imediatamente investidos na posse e propriedade dos bens deixados pelo de cujos, independentemente de qualquer ato. Havendo mais de um herdeiro, verifica-se a existência de uma composse em relação a esses bens. Eis que a herança é considerada indivisa até a sua partilha, a teor do que dispõe o artigo 1791 do Código Civil. Assim, não sendo possível que apenas um dos herdeiros pretenda usucapir a parte ideal que caberia aos demais. O exercício de posse sobre imóvel em virtude de mera permissão ou tolerância não gera prescrição aquisitiva em razão da ausência de animus domini. Interpretando esse acórdão, o que a gente consegue identificar? Estou falando do acórdão que eu li o inteiro teor. Os senhores, neste momento, acompanharam comigo a leitura da ementa. Ok. Mas da análise da ementa ou do acórdão, o que a gente consegue identificar? A administração provisória, nesse caso, durou um tempo excessivo, um tempo amplo. Tanto assim que um dos herdeiros invocou usucapião a seu favor, invocou a presença dos requisitos da usucapião para tentar garantir para si apenas a propriedade daquele bem que integrava o acervo hereditário. E o Tribunal de Minas Gerais afirmou que, na verdade, quando o sujeito falece, independentemente de qualquer ato, surge a expectativa de todos os demais herdeiros de, com o tempo, tornarem-se titulares daqueles bens com um inventário competente, o que não ocorreu no caso concreto. Então não poderia um herdeiro usucapir o bem dos demais, porque naquele momento esse bem era indiviso, não havia sido alvo ainda de partilha e que, portanto, na visão do acórdão, não haveriam os requisitos da prescrição aquisitiva pela ausência de animus domini. Eu trago esse exemplo, eu poderia ter trazido outro, só para ilustrar que, embora o inventário não tenha oficialmente iniciado, entre a morte de um sujeito e entre o seu efetivo início, podem sim surgir muitas discussões a respeito de gastos, a respeito de medidas para a conservação dos bens, e essas medidas nem sempre são consensuais entre todos os sujeitos envolvidos. Voltando para o Código de Processo Civil de 2015, onde o regramento do inventário foi detalhado, eu trouxe também
uma citação de doutrina de dois autores importantes no direito de família, que é o professor Francisco Carrali e o professor Renato Azevedo. Haverá um slide ao final, na nossa primeira semana, em que eu vou mostrar sete obras, se não me engano, 6, 7 obras interessantes para os senhores avançarem no estudo, e essas 7 obras que estão citadas no slide do final da primeira semana que serviram para eu extrair as citações que eu vou apresentar no curso desses vídeos nestas 2 semanas. Então, nessa obra do professor Francisco Carrali e do Renato Azevedo, CPC anotado, que na verdade é coordenado pelo professor José Rogério Cruz Tucci, uma obra que saiu recentemente, eles interpretam o artigo 613 da seguinte forma, como os senhores podem acompanhar. Assim, ainda que desprovido de personalidade jurídica própria, o espólio nada mais que a continuidade da personalidade jurídica daquela pessoa falecida, permanecendo com o direito de defender as suas propriedades e de honrar com as suas obrigações. Decorre daí que o espólio precisa de uma pessoa para o representar na defesa de seus interesses e direitos, pois, obviamente, não o pode fazer o defunto. Dúvida não há que a representação do espólio deve ser conduzida pelo inventariante, nos termos do artigo 75, inciso 7º, do CPC 2015. Entretanto, por diversas razões, nem sempre a nomeação do representante legalmente instituído é célere, forçando a regra contida no artigo antecedente, quando a representação se dará pelo cônjuge, companheiro ou herdeiro que esteja na posse dos bens. A representação dos bens e obrigações deve se dar tanto na esfera judicial quanto na esfera particular ou administrativa, cabendo ao administrador provisório, no que compatível, as mesmas incumbências a que está obrigado o inventariante no artigo 618. Ou seja, é fundamental que as pessoas legitimadas para a administração da herança, que são praticamente as mesmas que na prática exercem o encargo futuro de inventariança, que elas tomem, mesmo antes do inventário, toda a cautela para a proteção desses bens, com medidas, como os senhores observaram na citação, que podem ser judiciais ou administrativas, necessárias para a proteção do patrimônio que é comum. Ultrapassada a situação da administração provisória da herança, então realmente a gente precisa, em algum momento, abrir o inventário. E quando se fala em inventário, nós temos algumas acepções, alguns sentidos para o termo inventário. É isso que a gente vai observar no próximo vídeo, ainda nessa primeira semana. E eu agradeço nesse momento a atenção de vocês e espero que tão logo os senhores possam se concentrar dentro da semana que os senhores têm, e essa é uma das vantagens do pós-graduação à distância. Os senhores podem acompanhar 24 horas por dia os vídeos e podem participar dos fóruns também no horário de maior conveniência. Portanto, eu espero, desde logo, que os senhores comecem com as suas manifestações no fórum para a gente avançar no aprendizado por lá. Muito